Sejam bem-vindos, pessoal, à terceira live dessa semana. Lembrando que a gente vai ter live todos os dias até domingo, às 5 da tarde, pontualmente. E já teve 2 lives, espero que todos vocês tenham visto. E hoje é uma live muito especial. Todos os dias o tema das lives são demandas em ergonomia. E hoje, a demanda de hoje é ergonomia em hospitais. E tem uma frase que eu gosto muito de usar, que é a seguinte. Minha parceira acabou de entrar aí. Qual é essa frase? Quem quer ir rápido vai sozinho e quem quer ir longe vai acompanhado. Por isso, hoje, nós temos a ilustre participação da Karine Benedetti. Eu já vou chamar ela para entrar aqui com a gente. Ela tem uma vasta experiência em hospitais. Eu já realizei análise ergonômica em 3 hospitais. Só que eu nunca tive a oportunidade de participar de uma força-tarefa envolvendo hospitais. E a Karine, ela tem uma vasta experiência nisso e ela vai trazer toda essa experiência aqui pra gente hoje. E eu tô aqui, ó, com meu caderninho de dúvidas pra gente sugar a Karine hoje. Deixa eu ver se a Karine já solicitou a participação pra eu chamar ela aqui. Aí, Karine. Karine. Olá, minha amiga! Olá, querida, tudo bom? Tudo e você? Tudo jóia. Peraí, tô me organizando aqui. Tô me organizando, peraí. Cheia de live hoje. Não, tu sabe que eu sou pilhada, né? Então a pessoa tá... Eu tava aqui tentando lembrar, desde quando que a gente se conhece? 2013? 14? Foi num curso em Curitiba, né? Uhum. Foi num curso em Curitiba, acho que foi 2014 ou 13 mesmo. Então, acho que foi em 13, foi um curso de NAI, acho, não era? Eu acho que é. Tava tentando lembrar. Acho que 2013. Foi. Já faz tempo, né? Coisa boa. Coisa boa. Coisa boa. Karine, então, Fica bem. Tinha aqui de perguntas para você ajudar essa galera toda, a me ajudar também e a gente dividir experiências. Primeiro, se tu quiser te apresentar, né? Assim, o currículo da Karine não tem como a gente ler ele todo aqui, senão vai acabar a live. Nossa, que exagero. Então eu vou me apresentar, que tem muita gente que eu também não conheço que tá aqui, que não me conhece ainda, né? Então, eu me chamo Karine Thaís Guanini Benedetti, mas me conhece mais por Karine Benedetti, né? Hoje eu tenho a CB Ergonomia, atuo com ela desde 2017, que foi quando eu me desliguei da assessoria que eu prestava para o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul e algumas situações da parte nacional também. Eu fiz assim, sou fisioterapeuta do trabalho, reconhecida pelo COFITO, especialista em ergonomia, especialista em humanização e gestão do SUS. Aí é que veio a minha ligação com hospitais, né? Foi pós-força-tarefa, aí eu já tinha essa especialização do tempo que eu atendi SUS na rede pública, né? Que eu fui do prefeito. Depois, então, eu entrei para as forças-tarefas, eu fiz forças-tarefas com o Ministério Público, o Ministério do Trabalho. Eu assessorava eles em ergonomia, eu fiz 37 frigoríficos e dei o início aos hospitais. Eu fiz 5 hospitais e dentre um deles o maior do estado do Rio Grande do Sul, SUS, que foi o Hospital Conceição na época. Mais ou menos isso. E hoje estou nessa vida como você, né? De autônoma, empreendedora. Estamos indo. Show de bola! Karine, obrigada por aceitar meu convite, tá? Karine, conta pra gente, explica pro pessoal o que é a tal da força-tarefa, pro pessoal entender do que a gente vai falar e das experiências que você teve. Então, a força-tarefa, ela se remete a uma ação em conjunto do Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho, era Trabalho e Emprego, hoje Secretaria do Trabalho, Cerestes, Centro de Referência e Saúde do Trabalhador, CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia. Geralmente eram esses 4 órgãos juntos. Às vezes, os sindicatos participavam, o Sindicato dos Trabalhadores das categorias, principalmente quando se falava em categoria da alimentação e a categoria hospitalar também, que eram geralmente os técnicos em enfermagem. Tivemos momentos que tinha algumas pessoas do Ministério Público Federal, enfim, às vezes tinha alguma mescla
dependendo a entrada, a empresa que ia ser feita essa força-tarefa. Do que consistia, então, a força-tarefa? A força-tarefa, ela se dava em vistoriar, ela tem um olhar educativo, não é punitiva, tá? Ela só se torna punitiva quando tem autos de infração que são lavrados unicamente pelos auditores do Ministério do Trabalho, ninguém mais tem esse poder, somente eles. Eu, como assessorava o Ministério Público do Trabalho, os procuradores, eu era assessora direta em ergonomia. Qual era o meu papel? Era apontar, fazer todo o mapeamento, né? Seria uma auditoria, digamos assim, era uma auditoria em ergonomia de toda a empresa. Tanto na ergonomia física, quanto tentava, dentro do possível, a ergonomia cognitiva, né? A questão de afastamentos osteomusculares e tudo, era um trabalho bem casado. Enquanto a parte de segurança e saúde do trabalho era o pessoal do CREA que olhava, o pessoal do Sereste olhava a parte epidemiológica. Geralmente, nós éramos uns 23 profissionais, mais ou menos, para vocês terem uma ideia. Por isso, Operação Força Tarefa. Era um pente fino em saúde e segurança do trabalho, sabe? Era uma situação assim, era uma atividade bem pesada, bem densa, né? Eu fazia ergonomia sozinha, então, assim, muitas madrugadas acordada, resolvendo problemas, porque os procuradores precisavam de para ontem a resolução e precisavam de uma resolução altamente embasada, não dá para ser achômetro, né? Então, foi uma construção de muito estudo, muito curso. Nossa, foi um mergulho, foram 6 anos. 6 anos, a cada 15 dias, uma semana fora de casa, porque nós saíamos na segunda, entrávamos nas empresas geralmente na madrugada da terça-feira e ficávamos até sexta, final da tarde. Né? Foi uma imersão, assim, sensacional. Foi uma escola que eu não tive em nenhuma pós, em nada. Foi essa imersão direta aí. Imagino. Nossa, muito legal. A gente precisava fazer umas 16 lives sobre o tema, então. Imagina, não, tem bastante, tem histórias bacanas de evoluções, porque a gente foi a primeira vez e teve algumas empresas, Débora, que a gente conseguiu voltar, que teve o retorno. Teve empresas que evoluíram significativamente, teve empresas que pioraram, né? Teve muitas atividades que os ergonomistas abraçaram, e foi uma situação bem interessante que no início eu tive até um certo preconceito, vou usar assim esse termo, não é o termo correto, mas enfim, dos colegas, que os colegas se viam intimidados por mim. Só que aí eles conseguiram depois, com o tempo, perceber que, pelo contrário, eu estava abrindo a porta da fisioterapia, porque os procuradores, eles faziam questão que fossem fisioterapeutas, os ergonomistas das empresas. Por quê? Por causa que nós sabemos biomecânica, né? Então, esse diferencial foi enorme. É isso, porque nesses locais, né, a biomecânica pega muito. Em outros ramos, talvez não seja a parte biomecânica que pegue mais, mas especificamente em hospitais é a parte de manuseio de pacientes, que a gente vai falar, né? Isso mesmo. Manuseio de pacientes, as escalas inadequadas, que é o que a gente vai falar. A organização do trabalho hospitalar é o nosso principal foco na ergonomia. A organização do trabalho hospitalar e a gestão, né? A gestão é uma situação bem crítica, sabe? Por vezes, né? A resistência, porque eu te digo assim, que quando eu comecei a atuar em hospitais, eu achei que ia ser mais fácil, tá? Por quê? Porque eu estava trabalhando com pessoas de nível superior, pessoas de nível técnico, então vamos assim, uma conversa assim, poxa, a gente vai ter uma conversa mais nivelada, vamos usar assim, né? Pelo contrário, a resistência é muito maior, porque é cada um dentro do seu saber e com aquela resistência de deixar o outro entrar, né? Perfeito, entendo, imagino. Karine, e as tarefas, até tá difícil acompanhar os comentários, mas deu de ler um ali rapidinho. Perguntaram se ainda está acontecendo força-tarefa tanto de frigorífico quanto de hospitais. Pelo menos no Rio Grande do Sul, que é o que tu tem mais conhecido. Isso. Aqui no Rio Grande do Sul estão ocorrendo. Elas tiveram uma parada, mas a última foi em novembro, eu acho, do ano passado. Eu não faço mais parte, tá, pessoal? Eu não faço mais parte. Como eu vim para a carreira... Hoje eu estou do outro lado, né? Eu assessoro empresas, inclusive hospitais. Hoje assessoro 4 hospitais. E eles, então, tá tendo ainda. Teve uma que eu estava num hospital e eu assessorando, eu fiquei do outro lado, né, com eles. E hoje tem outro ergonomista que assessora eles, que foi minha colega, que aprendeu comigo, que eu tenho bastante orgulho, assim, dela. E aí ela disse, eu não gosto de onde tu tá, porque é sem graça, né? Eu disse, não, é bem normal. Mas eles estão
O ano passado, inclusive, eles foram, acho que na Bahia, se eu não me engano, teve nacional. E em frigoríficos também, já tiveram reuniões, acho que foi em janeiro deste ano, alguma coisa que eu vi na mídia, que eles voltam esse ano com... Eu acredito que agora esperando, né, essa situação do Covid, essa coisa toda, mas depois eles retornam, certo? Aqui no Paraná, até ano passado, estava acontecendo. Tanto é que me chamaram para fazer um ajuste em um hospital. E então, esse ano eu não tenho conhecimento também se já iniciou, se vai ter. Mas eu acho, aqui no Rio Grande do Sul, acho que não iniciou. Acho que não, até porque agora deu esse problema. Devia ter alguma agendada, né? E agora brecou aí, né? Uhum. Então, acabaram de perguntar aqui se a força-tarefa ela vem de um TAC, mas eu acho que é o oposto, né? A força-tarefa ela acontece e pode gerar um TAC, que é um termo de ajuste de conduta daquela empresa. Tem duas situações. Teve empresas que a gente entrou que elas tinham um TAC por uma outra situação, às vezes por máquina, próprio assédio moral, tá? Teve outras situações e a gente tinha um TAC e foi lá para ver o cumprimento e mais, porque a gente tem que ter uma ciência, né? Quando o auditor volta no Ministério Público, não, eles não vêm ver só aquilo, eles têm o e mais, né? E aí vem toda aquela situação que faz parte da fiscalização, normal. E teve outras empresas que a gente entrou, então, com o caráter de auditoria, de toda aquela questão de fiscalização, os auditores com a sua devida pertinência. Nós sempre fomos apoiados por auditores, acho que é importante frisar, auditores que tinham conhecimento em ergonomia. Era o Mauro Miller, um deles, e o outro é o Ricardo Brant, pessoas boníssimas, assim, aqui no Rio Grande do Sul. Então, eles sempre estavam com a gente por eles terem esse caráter de auditor. Mas o Ministério Público, a gente fazia, assim, era uma auditoria grátis. Porque tu imagina, no meu documento vinha tudo que faltava numa análise ergonômica, numa empresa, tudo tu tem que fazer assim, era um passo a passo. Era uma auditoria free, sabe? Depois disso, eles tinham prazos a serem cumpridos. 10, 30, 60, 90, 120. Chegando esses prazos, eles vão alimentando o Ministério Público do Trabalho via sistema. Chegando esses prazos, então os procuradores por vezes nos passavam a documentação pertinente a cada profissional, a gente verificava e via se tinha ou se não tinha nenhuma situação e aí eles vinham se iam ter que retornar ou não. Tendo retorno, possivelmente a empresa vai para um TAC, né? Porque se tiver um retorno e as coisas não tiverem conforme foram recomendadas, porque o primeiro momento é educativo, é uma recomendação de ajuste, né? Depois aí, se não teve, aí se parte para o termo de ajuste de conduta, o TAC. Se depois do TAC, que geralmente é 1 ano de prazo para ele funcionar, eles podem voltar na empresa, consequente, voltarão, com certeza, voltarão. Aí começam as aplicações de multas, que são pesadíssimas. Hoje no Rio Grande do Sul, tem um dos hospitais que eu atendo que tem um TAC, aquele que a gente se encontrou em Floripa, quando de psicossocial, sabe? Ele tem um TAC. Se eles retornarem lá e virem que não tem as adequações, 50 mil por cláusula. E mais 1.000 por trabalhador por dia. É uma fortuna. Então, é muito mais barato fazer cumprir o que está determinado no TAC. Perfeito. Muitos profissionais, até foi uma dúvida de uma aluna semana passada, muitos profissionais que trabalham com ergonomia, eles não têm esse conhecimento de quanto que pode custar monetariamente para as empresas a falta da ergonomia. E, obviamente, que o maior indicativo que a gente tem são queixas, lesões, afastamentos, INSS, mas tem essa segunda questão, que é a parte legal de fazer cumprir, né? Tudo que é solicitado. Não cumpriu essa parte, os TACs são altíssimos. Então, por exemplo, também, ano passado, quando esse hospital me chamou, era algo assim simples, não que eu esteja do lado de lá pensando assim, nossa, é muito cara essa multa para algo tão pequeno, mas né, porque é aquele negócio, ou tu faz, não tem escapatória. Então era um ajuste de um posto que deveria ser planejado, que está lá na NR17, que está lá no manual de aplicação de orientação da NR17, que todo posto deve ser planejado ou adaptado para a posição sentada ou ter uma cadeira ali para ele sentar quando puder. E não tinha isso. E era um posto bem dinâmico, inclusive, que era até difícil dar uma paradinha. Mesmo assim, era assim, um valor de 50 mil reais de multa e mais, acho que 2 mil reais por funcionário. Então, é bem... E é uma melhoria que você não vai gastar nem 1.500 reais para fazer. Então, é um negócio muito doido.
É verdade. É bem interessante. São questões assim que se tornam caras e que podem sair, às vezes, por preço organizacional, né? Organizacional. Às vezes aquela cadeira que eles precisavam aí, tu acha ela lá não sei aonde, que ninguém tá usando para nada. Né? Que tu vai pagar uma multa pesadíssima. Porque a multa do Ministério Público de um TAC ela é bem diferente de uma multa de uma fiscalização. Que eu, por sinal, acho que às vezes as multas do Ministério do Trabalho são até baixas. Que às vezes elas mereciam ser mais altas pela gravidade de algumas situações. É nesse sentido, tá? Não é generalizar, né? Devia poder ser arbitrada conforme a gravidade. O que eu digo gravidade? Uma pessoa perder a vida. Né? Para mim é a situação mais grave que tem e que a gente vê às vezes nas empresas, graças a Deus nas que eu estou não tem, mas a gente entrou em empresa tempo de força-tarefa que era assustador. E tu, quando ergonomista, tinha vontade de dizer, pelo amor de Deus, para tudo que eu não vou entrar nesse negócio, sabe? Uma dor aqui no peito, né? Dá uma angústia, dá vontade de tirar as pessoas de lá. É tenso, às vezes é tenso, né? Mas em hospitais a gente já não tem essa realidade, já não tem essa realidade tão absurda. Tem uns negócios meio esdrúxulos, tem, normal. Como toda empresa tem umas coisas bem ímpar, né? Que tu fica imaginando, mas pra que isso, sabe? Aquela coisa assim, tá, mas tudo bem. Agora, em hospitais é um pouco diferente. Em hospitais, qual é a maior dificuldade? É adequar, muitas vezes, a edificação que é antiga. Aí é o que me faz quebrar a cabeça. Né? Mas agora eu já achei soluções, assim, a prática, né? A prática a gente começa a dar jeito em tudo, né? Porque a gente precisa de um layout adequado, né, em volta de todas as macas para permitir que aquele colaborador que faz todos aqueles manuseios, ele consiga fazer adequadamente e utilizar os equipamentos se ele tiver, né? E aí, quando é um prédio antigo, uma edificação antiga, não vai ter isso. As portas são pequenas. Como é que tu vai auxiliar em 2 pessoas o transporte de um paciente para a maca, para o banheiro, se cabe 1,5 pessoa passando na porta? É a parte mais difícil. Que nem eu falei no último hospital que eu passei, ou a gente quebra essa parede, ou a gente muda de lugar, porque é muito complicado. O pessoal me conhece, às vezes eles me dizem, tá, Karine, o que a gente faz? E aí eu brinco de falar, pessoal, querosene e fósforo é a única saída desse negócio. Né? É botar fogo, porque não tem coisa assim que tu olha assim que não... que infelizmente é arquitetônico, é uma situação muito... Né? E aí, o que tu tem que fazer? Uma situação como essa, você tem que tentar tornar que ela seja menos habitual possível. Né? Ou seja, por exemplo, pôr um paciente que não seja acamado, que seja completamente independente nesse leito. Né? Que a única coisa que o médico, a enfermeira, o técnico vá fazer é a medicação, enfim, né? Aferir os sinais, mas que ele não tenha que fazer banho de leito, auxiliar no banho, coisas do gênero, né? Débora, eu vou me meter numa coisinha aqui que o pessoal está conversando. A grande maioria das empresas, eu vou fazer porque está tendo uma orientação que está um pouco equivocada aqui. A grande maioria das empresas não querem assinar o TAC. Quais as consequências? O que acontece, então? Vai ser feita de novo, geralmente, tá? Eu estou vendo pela prática que eu conheço daqui. Geralmente é feito um chamamento, não é feita adequação, volta o auditor fiscal, volta a força-tarefa, volta os peritos do Ministério Público, porque eles têm engenheiros e médicos que são peritos concursados do Ministério Público, voltam na empresa e atestam. Ou vai chegar um momento que a conversa vai ser assim, ou vocês assinam o TAC para adequar no tempo de 1 ano, 6 meses, não sei, ou vocês vão para uma ação civil pública, tá? Não entra em dívida ativa, não fica assim. Aí uma ação civil pública que é responder judicialmente, aí vai para a justiça, né? E aí é resolvido na justiça. Geralmente assim que é resolvida essa situação, entra o juiz na jogada aí, né? É uma coisa que se prolonga, que se torna cansativa, e que eu tenho o exemplo de uma empresa que teve uma resistência, que é uma empresa que eu atendo hoje, que teve essa situação de resistência, não conseguiram resistir, foram para o TAC, depois da ação civil, aí entrou o juiz na história, foi o maior das confusões. Em resumo, hoje a gente conseguiu solucionar, eu consegui provar via análise ergonômica A mais B, que dava para ser do jeito que está, blá, 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 porque senão a dívida ia sair assim, milionária, era milhões, a conversa de uma empresa pequena, tá? Tô falando de uma empresa de 100 funcionários, é uma coisa pequena, né? E ia ser uma dívida, assim, que foi uma briga judicial bem estressante para todos. Por quê? Porque aí os auditores cansam, começa a tornar os peritos, fica cansativo e começa a passar do nível técnico para o nível pessoal, sabe, gente? Então, assim, ó, a gente sempre tem que... Tudo que eles gastaram, tudo,
o que eles gastaram para advogado, perito, não sei mais quem, não mais quem, eu disse para eles, gente, era muito mais barato vocês terem pagado as multas e adequado o negócio, sabe? É só essa empresa, para vocês terem ideia, em um ano, eles passaram por 13 engenheiros de segurança do trabalho e 3 ergonomistas, eu sou a última ali. E aí agora a gente conseguiu parar essa história. Só essa brincadeira desses profissionais aí, vocês já imaginem a conta quanto deu, né, gente? Se não assinarem, é uma bola de neve. Só que se assinam, vai ter uma coisa, vai ter que estar sempre em cumprimento. Se descumprir, tu pisa na bola, né? Só que tem a velha história, né, Débora? Em ergonomia, é o quê? O momento que você faz, é só manter. Eu não vejo dificuldade nenhuma, sabe? É assim que a gente tá trabalhando, onde eu tenho TAC já. Mantém, né? E se não mantém, a gente tem que saber por quê. Ah, por causa da crise, por causa disso aqui. Ah, tá. Então mudou o sistema econômico, fechou leito, abriu leito. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós temos essa situação. Fora a Covid, nós temos isso, né? O nosso inverno aqui, os hospitais abrem leito SUS. E eu atendo o hospital SUS. E aí agora, em novembro, eles fecham os leitos SUS. Então muda o dimensionamento do pessoal, né? Consequentemente. Então tem essas pequenas alterações, assim. Não é nada fora do normal, mas existe. Oi, filha. Tá vindo a minha companheira de lives aqui. Pai não quer que eu ajude ele a lavar. Ó, você fica em silêncio. A mãe não consegue falar com a Débora. Tá bem. Diga, Débora, pode falar. Fofa. Não, ela quer conversar. Agora me contar que ela tá numa encrenca lá com o pai dela. Home office é isso, né? Não, faz parte, né? Querido. Pode ir, diz que eu deixei. Pode ir. Feito. Mas ele tá muito Só um pouquinho, desculpem. Vai lá. bravo. Não, ele não vai ficar. Vai lá. Tá tudo certo. Deu. É padeirinho igual você. Tem pra quem puxar. Não, e já entrou se queixando aqui. Não sei por que puxou essa menina. Ai. Diga, Bom, próxima pergunta. A gente já comentou um pouquinho sobre isso, mas quais são os principais riscos, de maneira geral, encontrados? Então, a gente comentou do layout, né? Que geralmente é edifícios antigos. Tem a questão de manuseio de paciente. Conta aí pra gente. Então, os riscos geralmente em hospitais, os que mais me chamam a atenção o layout, né? Questão de arquitetônica mesmo, de engenharia, né? A parte organizacional, tá? Muita gente, muito dimensionamento errado, muita escala feita errada. Por quê? Porque os profissionais não são preparados para a organização e gestão do trabalho. Muitas vezes é redimensionada, às vezes é subdimensionado. É um negócio absurdo. Isso aí, assim, é em todos, tá? É em todos. Eu não achei nenhum até hoje que dissesse, que exemplo. Não tem, sabe? É em todos porque são vários setores, são vários gestores diferentes, né? Então é uma coisa um pouquinho difícil de fazer. Esse redimensionamento, assim, é uma das coisas que mais tem impacto. O mobiliário mesmo, tanto o mobiliário de cama, de leitos, quanto o mobiliário acessório, macas, cadeira de rodas. O guincho elevador de pacientes é uma coisa que nos ajuda bastante em leitos, em setores assistenciais, né? É uma coisa bastante utilizada hoje em dia em setores assistenciais. A questão cognitiva é forte, né? Porque a gente lida com a vida de outras pessoas, lida com a morte, e você tem ainda a questão da frustração, de não ter conseguido salvar ou não ter conseguido ser melhor naquele momento, né? Então, a gente tem a questão cognitiva, é uma coisa que eu tenho trabalhado bastante, com algumas soluções, assim, que parecem boas aos olhos de alguns, assim, sabe? Mas que são bem bacanas, né? Tem tido resultado legal. E a questão mesmo de adequação de adequação instrumental, por vezes, da higienização, por exemplo. Hoje já existe a questão eu sou uma pessoa que eu não gosto, isso é pessoal, tá? Gente, pelo amor de Deus, né? Eu não gosto aquele mop, tipo... Ai, como é que é o nome daquele negócio? Tipo uma vassoura, assim, não é uma vassoura, é um espanador, um negócio estranho lá, sabe? Eu não gosto. Por quê? Porque a pessoa faz força, aquilo não limpa, aí o gestor da higienização me incomoda, porque aquilo não limpa, e aí não dá certo. Aí hoje, então, a gente tem outras... Nossa, a cada dia eu descubro umas alternativas diferentes. Como, por exemplo, a gente já mandou fazer
containers que fiquem a 50 centímetros no chão pro pessoal da lavanderia, pro pessoal que recolhe lixo, para as pessoas que tem gente que quase entra dentro do container. Dependendo da altura da pessoa, a pessoa tem que mergulhar dentro do container para tirar o negócio, né? Então, assim, tem essas situações, né? No bloco, dependendo da cirurgia que é feita, né? A questão dos passantes de rolete para passar da maca para o leito, que facilitam. E preferencialmente, né? Tudo que der pra gente usar de mais moderno, que são camas elétricas, que aquele dia no LinkedIn a gente trocou uma ideia, né? São camas elétricas, macas pneumáticas, tudo que puder evitar a catraca e as pessoas fazendo compressão mecânica do seu corpo contra os equipamentos para manter a segurança do paciente, né? Eu acho que essas são, assim, são as questões que eu mais encontro. E mobiliário, né? Mobiliário é normal, porque às vezes fazem uns negócios assim. E vou falar para vocês, eu tenho uma dificuldade também nos hospitais em questão da engenharia. Eu já peguei hospitais, tem hospitais aí que eles não têm escoamento para ralo. Que o engenheiro fez um chão reto, que alaga todo o quarto. Ô, meu pai. Tu veja, né? Aí então os negócios assim meio esdrúxulos, sabe? E que a gente não... Que são N situações que a gente fica olhando, poxa vida, né? E fora que a gente tem que adequar a sala de pausas para os trabalhadores, tudo isso vem, tudo casado com a NR32, tá, Débora? NR17, NR32 e os hospitais que têm ISO, a ISO, OSAS, e os que não têm a ONA, né? Que é a maior... Ó, aqui, ela botou aqui uma moça, nossa, como o engenheiro faz um negócio desse? Pois é, tem hospital que tem pilar dentro do box. Tu pode escolher quem é que entra, se é a pessoa ou é a cadeira de roda. Os dois não entram. A cadeira de banho. E as rampas? Tem hospital que tem rampa que é... Nossa, não tem como, tem que pegar um guincho para levar a cadeira. Né? Tem rampa, escadaria, tem um negócio absurdo. Elevador que só cabe a maca. Só tu joga o paciente lá dentro. Eu tenho um hospital assim, eles botam uma pessoa e descem de escada para esperar lá embaixo, porque não cabe mais uma pessoa junto. Só vai a maca. Né? Então, assim, ó, é bem difícil. Tem questões arquitetônicas de engenharia muito complicadas. E aí tem aquela questão, né? Arquiteto tem que estudar ergonomia, engenheiro civil tem que estudar ergonomia. Porque como que a gente vai arrumar um negócio desse estrutural? Muitas vezes não dá para consertar. Ainda você me deu uma super sacada de modificar todo o sistema organizacional. Se esse andar é mais complicado, tem pilar, é apertado, a porta é pequena e tem um outro andar que é melhor, faz toda essa mudança organizacional, muda os pacientes que que são mais debilitados, que necessitam, né, que não são ativos, que necessitam de suporte de outras pessoas e de máquinas, para andares, de repente, um andar que foi reformulado, que está novo, que está atendendo todos os padrões de acessibilidade, norma de acessibilidade. Muda toda essa galera para lá, né? E deixa os mais complicados, em termos estruturais, para alas mais de pacientes ativos, né? Então, o paciente levanta, come, caminha tudo sozinho. O que eu fiz em alguns hospitais com essa restrição arquitetônica, tá? Foi a questão assim, eu fiz um redimensionamento de layout. Eu peguei, por exemplo, Débora, um setor inteiro, tá? Fiz toda uma métrica, literalmente na ponta da trena o negócio, de passamento nos quartos, fiz toda essa leitura. E depois, então, aqui entra guincho, aqui não entra, aqui por isso, aqui por aquilo, aqui pelo outro. Beleza, fiz essa parte bem de engenharia, bem métrica mesmo. Depois aí eu fui para a parte organizacional. Bom, pessoal, quantas pessoas mais ou menos vocês têm em isolamento? Isolamento geralmente nesse andar tem 4, 5. Ok, são todos acamados? Não são todos acamados. Bom, ele tem que ficar sozinho no quarto. Então vamos botar naquele quarto que é pequenininho de 2, porque naquele quarto não dá para ter 2. Porque se tiver 2, não cabe o terceiro que tem que entrar com uma cadeira de rodas, sabe? E aí, só que aí foi uma construção com a gestão do setor, que depois teve que disseminar para as coordenadoras de turnos, que tivemos que passar para pessoas que informam a internação. Porque essas pessoas têm que colher todos os dados corretos. Se a pessoa tem AVC, tu deduz que ela tem uma restrição. Então, não dá para ser para aquele quarto. E eu fiz um mapeamento no início foi bem caseiro, sim, vamos dizer assim. Eu botei bolinhas vermelhas nos leitos que não era para ter pessoas acamadas, não era para ter de modo algum, que era para jogar nos outros leitos. Tá, aí, claro, depois a gente começou a organizar melhor a esfera de tudo. Hoje as coisas deram certo, mas foram assim,
quase 2 anos conversando, brigando, fazendo a gestão entender. Aí a gestão entendia, aí algum chefe, os enfermeiros, coordenador de setor eram resistentes. Aí trocou a menina que fazia internação. Olha, eu te dizer. Porque é dinâmica hospitalar, né? É dinâmica hospitalar. Então aí quando tu achava que o negócio estava redondo, aí quando tu vai, sabe, é muito interessante essa dinâmica. Mas é uma coisa que a gente tem que eu disse, bom, se eu não posso tirar as paredes, eu não posso destruir os quartos, eu vou ter que dar um jeito, porque eu tenho que trabalhar com isso que eu tenho, né? Eles querem que eu solucione o problema, não me interessa como. Então vamos tentar. Aí que eu comecei a ver, tipo, Paty, mas olha, eu tô fazendo essas medições aqui, e tem uns quartos enormes, como dizem aqui no Rio Grande, tem um salão de baile, tem uma pessoa lá dentro isolada, né? E os outros quartos, uns desse tamanho, com 2 socados, assim, com um corredorzinho. Tava pra que isso? Porque não botou isolado num quarto pequeno, sabe? Aquela coisa assim. E quem tá na dinâmica não percebe. Quem tá no dia a dia ali não se dá conta dessas coisas pormenores, né? Tem que vir alguém de fora com essa visão do que é o certo e o que é que não pode, para ir lá e colocar o dedo e conseguir fazer essa reorganização, né? E tem outra questão também, que isso é interessante, que são as alas do hospital, né? Então você pega lá um quarto super luxo, não sei o quê. Vai ter um monte de coisa, vai ser gigantesco, vai ser um salão de baile. Então, muitas vezes a gente tem que fazer essas adequações onde não envolve essa questão de social, né? Porque outras situações que eu já encontrei... né? Sim, as situações, por exemplo, numa situação que tu fala, era uma suíte, e eu entrei lá para fazer todo o meu trabalho, minha parte da medição, de ver dimensionamento, né? Olhei assim, disse, mas por que isso? O quarto era minúsculo, vocês não têm ideia do tamanho da antessala, que era a sala de visitas. E eu disse, eu nunca tinha visto disso, pra que esse negócio? Aí eu tive que brigar, até um dia que a manutenção se estressou comigo e foram lá e derrubaram a parede e trouxeram ela mais pra lá de tanto que eu me incomodei. Porque eu disse assim, olha gente, não tem... Aí eu brincava, disse, dá pra gente vir morar aqui? Olha o tamanho dessa antessala. Não, é uma coisa desproporcional, você tá entendendo? O quarto era minúsculo, não cabia cadeira de rodas dentro. E uma antessala com mesa, cadeira, sofá, televisão, cozinha. Né? Quem é que tem que morar aqui? A família ou o doente? Tá entendendo? Então, assim, eram situações estranhas e que falta esse olhar, que as pessoas estão ali, elas não... É uma rotina. O negócio começa a ficar rotina, ficar automático e ninguém mais percebe. Não dá nem tempo, né? Quem tá lá na correria dia a dia não tem um segundo para parar. Não, isso aqui tá errado, isso aqui não tá certo. Eles só param se aquilo ali atrapalhar o trabalho deles ou eles se machucarem por causa daquilo. Aí eles se alertam que aquilo não tá dando certo. Por exemplo, eles se batem numa situação o tempo inteiro. Cada vez que eu tenho que ir naquele quarto, eu me bato em tal... não. Aí eles lembram do SESMIT, de avisar pra gente ir lá dar uma olhada, né? Se não, passa despercebido mesmo, porque eles aprendem a trabalhar com aquilo ali, né? Com o que tem. É o que tem. E acostumam olhar e aí... Bem isso. Show de bola. Karine, e assim, a gente sabe que tudo na ergonomia não existe 8 ou 80, não existe receita de bolo pronta, né? A gente precisa sempre entender a raiz do problema para então conseguir propor uma solução. Mas tem alguma solução que você queria compartilhar de solução ergonômica, de repente, para risco psicossociocognitivo que você, porventura, tenha encontrado em algum local, por alguma demanda, alguma razão que isso exista e você aplicou uma melhoria que foi show de bola para compartilhar com a gente? Olha, a gente tem uma experiência que foi feita, que está sendo feita em 2 hospitais que eu atuo. 2 hospitais que, consequentemente, são SUS. Dos 4 que eu atuo, tem um que eu estou tentando, o outro está bem resistente, e 2 já entraram e deu certo. Que foi o quê? Independente da crença de cada um aqui, da religião ou afim, tá? Gente, não é sobre isso que eu vou falar, né? Mas a gente colocou, foi uma ideia que me surgiu por eu gostar do reiki, tá? Eu gosto de reiki, Karine. E aí eu pensei, nossa, é um momento que eu relaxo, que eu pago, vou lá, faço meu reiki e fico assim, ó, com todas as pilhas baixas, que eu não estou nessa quarentena, tô louca pra trabalhar, não vejo a hora, né? Sair de casa. Aí eu disse, vou lá. E eu disse, gente, é um momento que a minha cabeça para. Será que não ia dar certo? Sabe aquela coisa assim? Eu vou conversar com o pessoal aqui. Aí conversei com um dos gestores de um dos hospitais, o maior SUS aqui de Caxias do Sul, Hospital Geral.
que é um hospital que ele preconiza muito a humanização. E eles disseram, vamos tentar. E a gente implantou. São 20 minutos de reiki, são 2 vezes na semana. Todas as semanas com agenda pelo SESMIT, tudo bonitinho, tá? A enfermeira do trabalho faz agenda. Sempre tem fila de espera. E nós tivemos uma redução de queixas e absenteísmo, isso é um dado epidemiológico da medicina, tá? Saúde ocupacional, né? De absenteísmo e de afastamento por depressão, etc e tal. É uma questão bem números mesmo, né? Tínhamos, tá, gente? Agora não tô falando do Covid, porque agora nós estamos passando por um outro problema, né? Até porque a gente teve que parar o reiki nesses últimos dias e tá tendo... As pessoas estão com a cabeça muito... Tá muito confuso. Vocês não têm ideia do que o pessoal da saúde tá em sofrimento mental. E aí a gente tá entrando com psicólogo em atendimento. Aí é uma coisa, tá sendo um negócio mais na veia, né? Por quê? Porque ali a gente tem essa situação e para situações extremas tem as psicólogas do hospital, que são psicólogas de RH, mas que também prestam um atendimento em situações extremas. O que são situações extremas? Quando a gente começa a suspeitar, os médicos, o SESMI, começam, por exemplo assim, ó, recorrência de acidente do trabalho, de por picar, por tal. Será que não pode estar acontecendo alguma situação de uma tentativa de suicídio? A pessoa está querendo chamar atenção, o que está acontecendo? Sabe aquela coisa assim? Então aí a gente vai para esse outro lado, né? A própria ergonomia, eu já entrei nesse papel de eu tive que trocar as pessoas de setor, porque o problema estava no setor. Por uma situação foi relacionamento, interrelacionamento, tá? Tava tendo um assédio descendente, era de igual para igual, tá? E a outra situação foi uma pessoa que ela estava no setor e ela passou por uma situação drástica na família e aquele setor onde ela estava reportou aquela situação e ela travou. Então, a ergonomia entrou, tipo, Karine, onde é que nós podemos realocá-la que não tenha tanto... não, vamos ver então, sabe? Foi bem bacana, é papel da ergonomia, isso aí. E dando certo ali, teve um outro hospital, então, o Virvi Ramos, que eu falei, pessoal, olha assim, o reiki. E a gente implantou. Lá tá tendo uma vez por semana, em todos os turnos. Também, fila de espera, sucesso, o pessoal adora, sabe? Outra coisa bacana, gente, as pessoas, os reikianos, eles são voluntários. Porque eles precisam trabalhar isso. Então, os hospitais não precisam pagar. Entendeu? Assim, ó, eles precisam. Porque eles faz parte da doutrina. Né? Faz parte da doutrina. Então, é uma necessidade. Para eles é bom, para o hospital é show de bola e com certeza dali eles saem com clientes. Também, né? Eu trabalho em hospitais. Eu trabalho em um hospital público, que é um completamente SUS, que é o Hospital Geral. Que temos já o Hospital Geral, a gente trabalha a humanização do SUS muito intensa. O Hospital Virvi Ramos, que é o Hospital SUS, convênio e particular, que também entrou, então. Trabalho numa clínica psiquiátrica, que é SUS e particular, e trabalho em outro hospital também, que é SUS, particular, e então são mistos. Não trabalho só em particular, não tenho nenhum. Só particular mesmo. Todos têm alguma situação de SUS. Uhum. Nossa, foi a experiência mais bacana que eu tive, sabe? Outra coisa, desculpa, Débora, outra coisa que o pessoal se sente muito acolhido, gente, é que eu dou treinamento de ergonomia para eles, treinamento de 6 horas, eu faço em 3 módulos de 2 horas, 2 horas prática para eles saberem o que é ergonomia, 2 horas a gente já começa a entrar na ergonomia e 2 horas completamente, 2 teóricas, 4 teóricas e 2 completamente práticas dentro de um quarto, no andar, um é paciente, é uma maior das confusões. No bom sentido, né? Com técnicas de fisioterapia mesmo, propriamente dito, de mobilização do paciente no leito, de manuseio, né? Uma coisa, assim, muito, muito forte, muito pesada nesse sentido. As pessoas se sentem extremamente acolhidas, eles pedem o treinamento com a ergonomista, isso deixa meu coração, assim, vibrando. Eu dou para todos os turnos, manhã, tarde, noite A e noite B, né? Então, todo mundo é abrangido dentro dos seus horários de trabalho. A gente organiza a equipe para fazer as turmas, certo? As pessoas têm certificado de capacitação em ergonomia de 6 horas. Isso aí é currículo para eles, né? E isso é uma prática que eu tinha do Ministério Público, porque é exigido por lei. E está na NR 32 bem claro. Isso, era 32.10.5. Era isso. Era a próxima pergunta que eu ia te fazer, que mandaram lá na caixinha ontem, né? Eu acabei de ver quem mandou aqui. Se tem treinamento obrigatório, treinamento ergonômico para hospitais. Conta aí, pessoal. Eu não quero mentir o número do item para vocês, mas a 32 que fala de ergonomia é a 32.10.
Se eu não me engano, é no item 5. Olha, eu posso estar enganada, mas 32.10. Tem um momento dela ali que fala que os profissionais têm que ser devidamente capacitados para manuseio de pacientes, subirem em altura com segurança, blá, blá, blá. Toda uma fala ali que é da ergonomia. Se tu juntar aquilo ali, juntar com a NR17, hospitais que têm ONA, têm exigência em ergonomia, tá? ISO também, a ISO também fala, caso da OSAS, né? Então, assim, é obrigatório o treinamento. Se a gente for entrar na questão do método MAPO, que é o método de manuseio de pacientes, a recomendação do método MAPO, que é ele que embasa a ISO-TR 12296, ele fala em 6 horas de treinamento é o ideal. É o ideal. E eu realmente resolvi aplicar as 6 horas e é o ideal. Tá? Aplico as 6 horas e é o ideal mesmo. Maravilha. É bacana. O pessoal se sente altamente valorizado, porque tu dá o curso e tu olhar para eles e dizer assim, ó, gente, 32.10.3, obrigada, mais. Obrigadão. 32.10.3, pessoal. E se tu olhar, tu disser, sabe que é aquela coisa que tu dizer para as pessoas no final do treinamento, dizer, gente, eu preciso que vocês tragam tudo o que vocês tiverem para trazer para mim, que eu vou devolver tecnicamente para vocês, né? Então, assim, a valorização, eu passo nos corredores, tem hospitais que já sabem o meu nome. Tem 2 hospitais que ainda não decoraram, mas aí, né, o cabelo vermelho. Aí eles dizem, ó, lá vem a do cabelo vermelho. Vem cá, é ergonomista. E aí é bem interessante por causa disso, sabe? Eles têm a gente como referência. Pô, pra ela eu posso falar. Só que eu tenho uma prática que todo mundo já me conhece. Eu não levo nome de trabalhador pra frente. Só se a situação for grave, tá? Por quê? Porque existe gestor que persegue, sim, existe. Isso é verdade. Então, assim, as pessoas me falam, eu digo, no setor X, no setor Y, ponto. Eu não direciono pessoas. Tanto que eu faço os treinamentos, eu costumo não perguntar o nome das pessoas, porque não me interessa. Eu pergunto de que setor elas são, tá? E explico isso para elas. Não é que eu brinco, né? Não é que eu seja tão mal educada. É que eu não quero saber porque eu não pessoalizo. E nós estamos falando de se eu melhorar para um, eu melhoro para todos, né? Exato. Quando o trabalhador traz uma queixa pra gente, ele está depositando toda a confiança dele na gente. Então, realmente, a gente tem que ser bem cauteloso e ser muito profissional, muito técnico nessa hora, porque uma vez que alguma gerência vai lá e questiona ele nunca mais vai falar nada pra você. Nada. E ele vai ser um possível cara que vai te boicotar. Porque ele vai boicotar o teu trabalho, vocês entendem? Ele vai dizer, então tá, beleza. Tu não colaborou, eu também não vou colaborar. Sabe aquela coisa assim? Então, isso eu tive na prática já, esse sofrimento. Né? Então, hoje eu sei, nada como a gente ter só 19 anos de caminhada, né? Então, tu aprende a trabalhar com pessoas, que é uma coisa bem difícil, né? Bem difícil mesmo. Entender o lado do trabalhador e da empresa, né? A gente olha, uma área não é fácil, mas ela é maravilhosa por isso. A gente precisa se colocar no lugar de ambos. Sempre. E sempre quando a gente faz isso, a gente consegue ter a melhor visão da ergonomia. E aí, colocar o nosso olhar técnico em cima disso. E outra coisa que eu deixo uma dica aqui para vocês, em se tratando, eu acho que todos os ramos, mas em hospital, é treinamento. A gente tem que ter total conhecimento sobre se a gente for dar sobre algum aparelho, por exemplo, sobre algum equipamento acessório, né? Você tem que ter total domínio, porque você tem que passar uma extrema segurança para o trabalhador, porque se ele achar que aquele equipamento vai ser um problema, ele não vai utilizar. Né? Então você tem que ter um domínio bom para ele ver, dizer, é tranquilo para utilizar, dá para me usar com segurança, não vou derrubar o paciente, porque é uma preocupação muito grande que ele tem, e tem razão, né? Então, assim, a gente tem que ter um domínio, um conhecimento bem bacana, sabe? Vai lá, treina, né? Chama alguém para você e depois sim, aí você propaga aquilo ali. Né? E uma outra dica também, antes de qualquer treinamento que você for fazer com ergonomia hospitalar e treinamento de equipamentos, vai lá no hospital, vai lá nos equipamentos, olha a marca daquele equipamento, pesquisa na internet, no site dessa marca, pesquisa vídeos que a própria marca, em 95% dos casos, ela já tem vídeos de instrução lá no site, no YouTube, na marca mesmo daquele equipamento,
Aí você assiste esse treinamento, aí faz o que a Karine falou, faz as simulações com as pessoas e aí você treina. Porque realmente a gente também, não tem como a gente conhecer todos os equipamentos. Não. Imagina, é a mesma coisa, às vezes um aluno pede assim, Débora, esse decibelímetro atende não sei o quê? Eu não sei, tem 400 marcas de decibelímetro, não tem como eu... Esse anemômetro atende? Não sei, tem 500 marcas. Então você tem que ir lá na marca, daquele equipamento, seja qual for, assiste, entende qual é a dinâmica, aí você faz o treinamento, aí você faz a simulação, aí você treina as pessoas, aí não tem erro e passa essa segurança que a Karine falou que é essencial, né? Você tá lá treinando, você tem que... Porque realmente, uma coisa também, infelizmente, comum é a gente ver um monte de guincho, de equipamento parado sem utilizar nos hospitais. Cabide. Virando cabide para pendurar em algum negócio. Eu me dá uma raiva, isso me dá uma tristeza. Eu fico surtada, literalmente, porque assim, ó, gente, é um equipamento riquíssimo, caríssimo, entendeu? Para estar jogado num canto. É um equipamento que eu, Karine, tiro pessoas de 150 quilos sozinha do leito. Absolutamente sozinha, né? Então, assim, olha, por favor, quem trabalha em hospital aqui e tem isso aí, tira da caixinha e bota para rodar o negócio, treina, pega lá alguém e bota de cobaia e treina, sabe? Ele é excelente. Assim, ó, quem trabalha com guincho não trabalha mais na mão. As pessoas não querem, eles não querem nem saber, eles nem cogitam mais, né? Imagina que faz um trabalho sozinho. Eu, Karine, tiro uma pessoa do leito para a poltrona, completamente sozinha, uma pessoa com tubo, tudo, uma situação drástica, UTI, tá? Em 4 minutos e 38 segundos. Eu já tive a capacidade de fazer isso, pedir para uma pessoa cronometrar para mim. Então, vocês vejam o que é 5 minutos para minha coluna. Nossa. E para a segurança do paciente. E para a segurança do paciente. 30 vezes no dia. Isso aí, com certeza. E a segurança do paciente, porque eu não sei se a Débora vai conseguir segurar, e se der uma cãibra, sei lá, eu qualquer coisa na Débora e ela largar, né? Então, assim, o guincho não faz isso. E eu faço sozinho, eu faço em segurança 5 minutos, né? Eu levo 5, mas demora 5 minutos, demora 5 minutos, mas para estourar, vou usar bem popularzão, né? Para detonar com a minha coluna, 20 segundos é o suficiente. Então, assim, ó, eu não quero virar colega de quarto do paciente. Eu digo para todo mundo nos treinamentos, olha, eu não quero ser colega de quarto do paciente. Então, a gente prefiro ir para a parte, e se existe o equipamento é para isso, né, gente? Então, tirem de dentro, por favor. Tirem do papel de cabide. Botem em prática, é muito bom mesmo. Oi, André entrou atrasado, hein, André? E, gente, falta 5 minutos para encerrar. Então, eu quero encerrar com acho que é uma das principais dúvidas, qual ferramenta mais indicada para utilizar em análise de manuseio de carga? Então, no meu ver, é o mapa. Não sei se para você também, Karine. Isso aí. Para manuseio de pacientes, tá? É utilizado o mapa. Só que ele tem que ser utilizado, Débora, de uma forma muito coerente. É uma ferramenta muito boa, mas os colegas não estão usando eles de forma adequada. Isso eu te digo desde o tempo que eu auditava análises ergonômicas. Hoje eu, pegando análises ergonômicas de outros colegas das empresas que eu trabalho, né, em uma empresa que aconteceu a situação, enfim, né, numa atual agora, e de outros colegas que às vezes me mandam, né, até o pessoal que eu faço mentoria, tem 2 de hospitais, e que elas me mandam, não, gente, não é assim, sabe? Por quê? Porque as pessoas eles trabalham o mapa como se a pessoa só fizesse aquilo, né? Assim, tu olha aquilo, tu olha a análise ergonômica, dá a impressão que a pessoa carrega a gente o dia inteiro, né? Então, assim, não é isso. Não é isso. Então, tem que observar o quê? O ciclo de atividades. Ele começa fazendo o quê? Ele começa, geralmente nos hospitais a dinâmica é assim, chegam, fazem a passada de plantão, fazem toda a passada de plantão, depois da passada de plantão, o round, que eles chamam, né? Depois do round, eles fazem toda a verificação de sinais. Né? Só um pouquinho, Júlia, agora eu não posso. Eu posso aplicar na vizinha, naquelas meninas? Não. A verificação de sinais, o castigo do vírus é em casa, não na vizinha. Aqui. Aí, Júlia, gente, desculpa. Júlia, vai ali que eu já tô terminando. Vai lá, vai ali na frente, eu tô indo. Vai que eu tô indo. É só quando terminar. Tá, eu já vou. Aí, ela quer ir nas vizinhas, calcule. Tá, é home office, gente, desculpem. Então, assim, ó, que eu tava falando.
Hoje alguém fica vermelho, dá até vergonha. A gente tem aquela questão assim, que eu tava falando do mapa, né? Que as pessoas estão considerando as análises como se a pessoa manuseasse pessoas o tempo inteiro, sem parar. E não é assim. Não é assim. Acontece por partes de tempo. Geralmente eles chegam, eles fazem o round, né? A passagem do round deles. Depois do round, eles verificam todos os sinais. Depois eles vão vendo as medicações e vão indo de quarto em quarto, parará, fazer tudo que tem que fazer. O banho, geralmente, eles deixam por último, tá? Então, se tem banho, tem toda a escala que tem que ser bem feita. Essa é a questão. Tem que ver tem que ter certeza de que tipo de manuseio que é feita, né? Que, por exemplo, assim, é um manuseio total, é um manuseio parcial, tudo isso tem que ser altamente considerado. Tem que ter cuidado. E isso tem que ter muito... Outra coisa, Débora, quem colabora, como você falou, quem não colabora, outra coisa, quem são os profissionais que realmente manuseiam pessoas? Que não são todos do setor. Aí é que tá. E isso é uma falha, assim, ó, que a gente pega em todas, quase. Porque aí eles botam o fisioterapeuta. Gente, nós somos fisioterapeutas. O fisioterapeuta manuseia paciente quando? Quando ele tira da cama e bota na poltrona e acabou. Sim. Entendeu? Então, óbvio, vocês têm que fazer uma análise ergonômica do fisioterapeuta. É uma situação. O técnico em enfermagem é outra situação, o enfermeiro é outra situação, o médico é outra, fono é outra. Não dá para usar grupo homogêneo em hospital. Esqueça. Não funciona. O grupo homogêneo só vai funcionar, claro, para todos os técnicos em enfermagem, do setor, é setorial. UTI é uma situação, né, etc. UTI, tu pega, por exemplo, maternidade, é outra situação. Tu não vai fazer mapo na maternidade, né? Tu não vai fazer mapo no CME, sabe? Então, assim, nem tudo o mapo serve. Aí nós vamos entrar com outros tipos de ferramenta. Né? Ele é bem interessante, assim, é uma situação bem mais para frente, né? Karine, a nossa live vai cair daqui 1 minuto, então antes de ela cair, eu já quero te agradecer por ter aceitado. Obrigada por compartilhar tudo isso. Com certeza vamos fazer mais, porque, enfim, já está acabando o tempo, logo ela vai cair automaticamente e espero que o pessoal tenha gostado. E só para fechar esse assunto, nem sei se vai dar tempo de fechar esse assunto do Mapo. Eu sou amiga, né, de um dos criadores da ferramenta, fiz um curso com ele lá na Itália, e essa ferramenta ela foi criada para a gestão, ou seja, para acompanhar durante 1 ano, no mínimo, né? Show de bola! Isso aí. Então, a gente fica assim, puxa vida, eu vou aplicar a ferramenta utilizando o quê? Um dia como amostra, uma semana, um mês. É o que a gente tem? Beleza, vamos usar. Mas o ideal seria uma gestão, acompanhamento de 1 ano, né, com o mapa. Então, também é por isso que às vezes as nossas análises não ficam tão fidedignas, mas assim, a gente faz o que a gente pode, né? Quem não tem cão, caçar com gato. Por isso que o hospital é bem interessante, Débora, que a gente faça uma assessoria. Tu não vá lá e faça só um documento, porque tu acompanha toda essa mudança de perto, né? A gente tem que estar sempre atualizando, porque muda dimensionamento, muda tudo. Muito obrigada, agradeço, fico à disposição. E eu quero você numa das minhas, vamos combinar, né? Que aí eu vou te... Com certeza. Então tá. Muito obrigada, Karine. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica com Deus, obrigada e que você tenha excelentes trabalhos para compartilhar com a gente. Igualmente, perdoem pela filha, mas o home office faz parte. Agora ela já tá lá fora gritando. Né? E cuidem-se, gente. Muito obrigada pela oportunidade a todos. Obrigada mesmo de coração. Obrigada, um beijo.